Olá, você sabe o que é uma criptomoeda? Você sabe como nasceu o Bitcoin? Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro, como outras moedas com as quais vivemos cotidianamente, com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar, por exemplo. No ano de 2008, os Estados Unidos estavam enfrentando uma grande crise financeira, a qual, inclusive, levou à falência do Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos do país. Esse cenário gerou uma instabilidade global e os preços das ações de vários bancos começaram a desabar na bolsa de valores. Discussões relacionadas à criação de criptomoedas existem desde a década de 1980, sendo que o conceito sobre o assunto foi descrito pela primeira vez em 1998. Entretanto, apenas anos depois é que seria criada a primeira moeda digital no formato que conhecemos atualmente. O Bitcoin deu origem ao mercado de criptomoedas e é o ativo mais conhecido e valorizado desse universo. Ele foi idealizado por Satoshi Nakamoto e lançado oficialmente em outubro de 2008. Até hoje, no entanto, ninguém sabe ao certo quem é Nakamoto, pois ele nunca se apresentou publicamente. Inclusive, o nome pode ser uma pessoa ou uma equipe de desenvolvedores. A moeda na era digital faz uma analogia bem simples. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Antes da internet, as pessoas dependiam dos correios para enviar uma mensagem que estivesse em outro lugar. Era preciso um intermediário para entregá-la fisicamente. Inimaginável para quem tem acesso a e-mail e outros serviços de mensageria. Algo semelhante acontecerá com as moedas virtuais do futuro. Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo, sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é anterior a ele. Segundo o site bitcoin.org, mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin, as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais. As criptomoedas podem ser usadas com a mesma finalidade do dinheiro físico em si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para a preservação do poder de compra no futuro e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. As moedas como o Bitcoin ainda não adquiriram o status de unidade de conta, em função da grande volatilidade a que seus preços estão sujeitos por enquanto. As transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. Como não há uma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas por um grupo de pessoas que usam seus computadores para gravá-las no chamado blockchain. O blockchain é um enorme registro de transações. Trata-se de um banco de dados público onde consta o histórico de todas as operações realizadas com cada unidade de Bitcoin. Outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia. Cada nova transação, uma transferência entre duas pessoas, por exemplo, é verificada contra o blockchain para assegurar que os mesmos bitcoins não tenham sido previamente usados por outra pessoa. Quem registra as transações do blockchain são os chamados mineradores. Eles oferecem a capacidade de processamento de seus computadores para realizar esses registros e conferir as operações feitas com as moedas. Em troca disso, são remunerados com novas unidades delas. Bitcoins são criados conforme os milhares de computadores que formam essa rede e conseguem resolver problemas matemáticos complexos que verificam a validade das transações incluídas no blockchain. Em outras palavras, a mineração representa a criação de novas unidades de alguns tipos de moedas digitais. Se mais computadores passam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o processo de mineração.
O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração de ouro ou outro metal precioso da Terra. Somente um número limitado e previamente conhecido de Bitcoins será minerado. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, as duas palavras muitas vezes tidas como sinônimos, existem uma variedade de outros tipos de criptomoedas.